pastor Leonardo. Olha o que ele fez, o pastor Leonardo. Ó, um cidadão de bem, trabalhando. Ele, o pastor Leonardo, passou em cima do cara. E a semana foi muito tensa para pelo menos dois pastores importantes do Brasil. O pastor Silas Malafaia e também o pastor, agora apóstolo, né, Leonardo Sali. Os dois foram alvos de tentativas de assalto no Rio de Janeiro. Muita gente questionou se a gente iria falar sobre esse caso, mas antes de nos debruçarmos sobre esse assunto aqui no canal, a gente obviamente foi atrás para entender por que logo essas duas figuras foram alvos dessas tentativas de assalto, inclusive a primeira envolvendo o pastor Silas Malafaia, envolvendo troca de tiro, né? O criminoso acabou indo parar no hospital e terminou preso. No segundo caso, do apóstolo Leonardo Sali, o que acontece é que ele, ao ver que era uma tentativa de assalto, segundo ele, o cara colocou a arma no vidro, ele meteu o carro por cima do criminoso, o cara ficou embaixo do carro. A gente tem essas imagens aqui e eu vou mostrar para você já já. Vamos então primeiro começar com o pastor Silas Malafaia, né? Ele foi o primeiro alvo desse tipo de crime, dessa tentativa de assalto. Tentaram levar sua BMW blindada, mas graças a Deus ele estava cercado de seguranças fortemente armado e conseguiu, né, exatamente evitar que esse crime ocorresse. A matéria é publicada pelo fuxicogospel.com.br. Se você quer ficar informado, é óbvio que você sabe, né, o melhor site de notícias do mundo gospel é esse aqui. Diz assim, ó: urgente, pastor Silas Malafaia sofre tentativa de assalto e seguranças reagem com troca de tiros. O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, passou por uma tentativa de assalto na terça-feira em Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro. Durante o incidente, os seguranças do pastor reagiram e trocaram tiros com os criminosos. Apesar do confronto, Malafaia não sofreu ferimentos e os assaltantes fugiram sem levar nada. O crime aconteceu por volta das 18 horas na rua Professor Plínio Bastos, enquanto o pastor se dirigia à sede de sua igreja na Penha, em um BMW blindado. Os criminosos abordaram o veículo e exigiram que Malafaia baixasse o vidro, mas ele permaneceu no carro, óbvio, né? Protegido pela blindagem. Os seguranças, que estavam em um Corolla logo atrás, reagiram imediatamente à abordagem. Um deles portava uma arma de grosso calibre, o que resultou em uma intensa troca de tiros com os assaltantes. Segundo a Polícia Militar, os seguranças eram 3 policiais de folga. Horas após o ocorrido, um dos suspeitos foi localizado internado em um hospital particular, onde foi preso. Impressionante, né? Como o cara foi parar no hospital particular. Além disso, um veículo roubado utilizado pelos criminosos foi recuperado. A Polícia Militar informou que segue investigando o caso para identificar e capturar os demais envolvidos. Apesar do susto, Malafaia manteve sua agenda e agradeceu pelo desfecho sem maiores consequências. Depois que essa matéria foi publicada e que esse assunto se tornou público, você não tem ideia da quantidade de especulações, de teorias, né? Ah, porque ele fala mal de A, ele fala mal de B, isso aí tem cara de ser alguém grande aí e tal, não sei o quê. Bom, nós fomos atrás, nós descobrimos, né, a real verdade sobre esse fato, né? O que está por trás dessa tentativa de assalto ao pastor Silas Malafaia, que inclusive, pasmem os senhores e as senhoras, é talvez a mesma causa da tentativa de assalto contra o Leonardo Sali, que a gente vai ver agora. Vamos ler a matéria, a gente já lê a matéria e assiste os vídeos, né, na sequência sem parar. Entenda como Leonardo Sali atropelou o suposto assaltante no Rio. O pastor Leonardo Sali, líder da Igreja Pentecostal Tempo de Milagre, passou por momentos de tensão nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Ele relatou nas redes sociais que sofreu uma tentativa de assalto enquanto dirigia. Durante a ação, o pastor acelerou o veículo e atropelou o suspeito, que ficou preso sob o carro, né, por baixo do carro. Em um vídeo compartilhado com seus seguidores, Sali descreveu o ocorrido. Abre aspas, o cara botou a arma na minha cara. Eu acelerei, passei por cima dele, ele está embaixo do meu carro. Estou muito nervoso, desesperado. Preciso de socorro, fecha aspas. O pastor também mencionou que seu veículo sofreu danos significativos e que havia focos de fogo próximo ao local. Eu vou mostrar para você porque tinha esse foco de fogo, né, próximo ao local também. Imagens obtidas mostram equipes do Corpo de Bombeiros atendendo o suspeito atropelado. Em outra gravação, um policial tranquiliza o pastor, garantindo que a situação seria tratada de forma profissional. Apesar do susto,
Salles expressou alívio e agradecimento pelo livramento. Abre aspas, Rio de Janeiro não está dando mais para viver. Fecha aspas, escreveu em suas redes sociais. Bom, esse foi o caso do Leonardo Salles. Vamos ver os vídeos? Os vídeos mostram exatamente como que a ocorrência se deu. O interessante é que um dos vídeos que viralizou foi esse aqui, ó, preste atenção. Olha o pastor Leonardo, olha o que ele fez, pastor Leonardo, ó, cidadão de bem, trabalhando, o pastor Leonardo passou em cima do cara, ó, pastor Leonardo, ó. Não dorme não, hein? Pastor de quê? Para, Matheus. Bora Ele era freguesia. É o Gabinaldo. Tem algum número de contato? Tenho, da minha mãe. Fala aí, Aí ele fala o número de contato da mãe. Bom, essa mulher já começa com esse escândalo. Né? Olha aí o que o pastor Leonardo fez, passou por cima do trabalhador, cidadão de bem. E, na verdade, segundo Leonardo Salles, e a polícia está investigando isso, esse aqui era um dos supostos assaltantes. Né? O cara ficou na frente do carro, mirou para o Leonardo Salles com a arma, e aí, talvez um reflexo, talvez eu, talvez você faríamos a mesma coisa, passou por cima do cara. E aí tá a mulher dizendo que ele é um cidadão de bem. Depois disso aqui, segue, né? Depois desse vídeo, que eu acho que foi, na verdade, até cortina de fumaça, segue então os depoimentos do próprio Leonardo. Tá ótimo. Chegaram a bater com a arma no vidro? Bateram primeiro na lateral, depois vieram pra frente no vidro e botaram na minha cara. Aí o impulso do Chico foi acelerar. Aí eu acelerei. Tava parado. Pegou o cara. Pegou o cara. Pegou o outro fugiu. Legítima defesa, né? Legítima defesa. Aquele que tá caído ali, aquele que tá caído ali é sua vida muito mais. Léo, aquele que tá caído ali é o que apontou a arma? Esse é que tava pilotando a moto. Ah, aquele ali, né, no caso. Graça, tá tudo bem. Tava com a moto, tá falando depois da mãe. O sonho dela. Rapaz, eu pensava que era só na minha cidade que quando acontecia um acidente ou alguma coisa nesse sentido, as pessoas paravam a vida para ver, mas que não, no Rio de Janeiro também, né? O pessoal foi para cima lá. Esse é o motivo pelo qual ele fala, né, na matéria que a gente leu, que estava saindo fogo, né? Olha a situação da moto como ficou. Outro carro. Aí, mais uma vez, mostra o cara sendo socorrido. Então, pessoal, esse foi o caso, né, envolvendo o Leonardo Salles. Nós já falamos sobre o pastor Silas Malafaia. E agora nós vemos o que aconteceu 2 dias depois com o Leonardo Salles, também no Rio de Janeiro. A explicação para isso, eu imagino que você já deve saber qual é. A explicação para o que está acontecendo, o que aconteceu com esses 2 nomes importantes da Igreja Evangélica Brasileira. É a violência. A violência no Rio de Janeiro é uma coisa impressionante. A gente está falando do que aconteceu com Silas e do que aconteceu com Leonardo Salles. Mas o que aconteceu com o seu José e com a Dona Maria, que acontece todo santo dia no Rio de Janeiro? Então, o índice de violência no Rio de Janeiro está uma coisa assustadora. O Leonardo Salles disse que não está dando mais para viver no Rio. Então, quem tem posses, quem tem condições como ele, como o Malafaia, como tantos outros, consegue, né, sair e morar em qualquer lugar, até fora do país, assim queiram, como já fazem muitos deles. Muitos famosos do meio gospel não aguentam essa rotina, então preferem ir para morar em Orlando, ter agenda no Brasil, vem, canta, prega e vai embora.
não aguenta ficar no Rio de Janeiro. É uma realidade do Brasil? É mentiroso quem disser que é. Tem crimes, tem violência em todo o país? Tem, claro que tem. Mas nesse nível do Rio de Janeiro, não. O nível do Rio de Janeiro é uma coisa exclusiva só de quem vive no Rio de Janeiro. Essa é uma verdade, a gente precisa ser honesto aqui. Então, há uma situação em que está, de fato, se tornando insustentável, né? Viver no Rio de Janeiro todos os dias, toda hora, o tempo inteiro, tentativa de assalto. O cara assaltou o Malafaia, tomou tiro e foi para um hospital particular. Então não é um moleque, não um coitadinho, não um cara que não tem recursos, né? Há uma organização por trás. Inclusive, no caso do Malafaia, existe uma linha de investigação para saber se de fato era uma tentativa de assalto, né? Era mesmo uma tentativa de assalto? Ou era algo mais? Então, no caso do Leonardo Salles, inicialmente ventilou-se a ideia de que não, era um mototaxista, era um cara que estava trabalhando, fazendo entrega lá, alguma coisa, e aí Leonardo atropelou e passou por cima do cara. Depois se descobre que não, na verdade era um assaltante, né? E aí você tem o bombeiro fazendo o resgate de uma vida de um ser humano, que precisa ser resgatado mesmo, é natural, mas é daí para a cela, né? Se for culpado, se for comprovada a culpa, a tentativa de assalto, cadeia. Então, o que está por trás desses dois crimes, que graças a Deus não vitimaram os seus respectivos alvos, é a violência do Rio de Janeiro. Isso é indiscutível, né? Todo dia tem um cantor gospel, tem um pastor que é ou alguém, algum político, alguém mais famoso que é assaltado, algum artista da Globo, alguém não sei o quê. Mas e os anônimos, né? E os anônimos que não são reportados, que não são falados aqui? É isso. Então é desnecessário fazer qualquer tipo de teoria da conspiração, de não sei o quê, não sei o quê. Não. Simples, cara. Violência no Rio de Janeiro. Violência pura e simples do Rio de Janeiro. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso, né? Meu Deus, o que está acontecendo com esses profetas, né? Estão virando alvo agora dos criminosos. Misericórdia. Comenta aqui, se inscreve no canal para ficar sempre antenado.